Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando sobre geometria. Hoje nós vamos falar sobre ângulos, sua definição, como nós podemos observar um ângulo de acordo com o giro e como nós podemos ver os lados de um ângulo, o vértice, cada um de seus elementos, tá bom? Então vamos lá. Os ângulos estão presentes em diversas situações do nosso dia a dia. Então aqui nós temos, por exemplo, a abertura de uma escada, os ponteiros de um relógio, a posição do mastro do barco e a abertura do notebook. Todas essas situações estão relacionadas à ideia de ângulo, tá? Que representam de uma forma mais aproximada, de acordo com as situações do dia a dia, se nós observarmos a abertura que sempre está sendo formada de acordo com cada um desses segmentos que estão sendo apresentados em vermelhos. Mas então, de fato, com definição matemática, o que é um ângulo? Então, o ângulo é a figura geométrica formada por duas semirretas de mesma origem. Em outras palavras, é essa abertura que é feita a partir de duas semirretas que têm a mesma origem. Observem, então, essas duas semirretas, as semirretas RA e RH. As duas têm a mesma origem, que é o ponto R. Esse ponto R, ele vai ser chamado de vértice do ângulo. É a partir desse vértice que o ângulo está sendo formado, já que as duas semirretas têm esse ponto como origem, tá? Então, as duas semirretas, elas são os lados do ângulo. Prestemos atenção aqui no seguinte. As semirretas, elas sempre nos mostram a infinidade, né? Esses dois caminhos que estão sendo mostrados, eles são ilimitados. Então, se eu quero representar os lados de um ângulo, eu não posso falar que os lados desse ângulo aqui são RA e RH como segmentos. Eu preciso dizer que são as semirretas RA, semirreta de origem em R, passando pelo ponto A, e a semirreta de origem em R, passando pelo ponto H. Se eu digo que é apenas um segmento, então eu não estou incluindo todos os valores que vão estar a partir do ponto A e do ponto H. Como o ângulo tem essa abertura para todas as duas semirretas, então os lados desse ângulo são as duas semirretas, tá? Então, até agora nós vimos o seguinte, o ponto de origem das duas semirretas, esse ponto vai ser chamado de vértice do ângulo, e os lados do ângulo, que são as semirretas RA e RH. Nós temos três maneiras para indicarmos esse ângulo aqui. Nós podemos falar que é simplesmente o ângulo R, já que o R é o vértice desse ângulo. Quando nós formos falar do ângulo R, nós precisamos escrevê-lo com um acento circunflexo sobre a letra R. Olha aqui. Então, ângulo R com acento circunflexo no R, tá? Esse acento vai indicar o vértice do ângulo. Ele sempre precisa estar presente. Se eu não coloco esse acento, eu estou indicando um ponto. Lembram que a gente representa um ponto por uma letra maiúscula? Então, se eu coloco somente R sem acento circunflexo, eu estou falando do ponto R. Mas se eu coloco acento no R, eu estou falando do vértice do ângulo. Estou falando do ângulo R. Bom, se eu agora quero falar sobre o ângulo completo que vem da semirreta RA até formado junto com a semirreta RH, eu posso falar assim, o ângulo ARH. Fazendo essa sequência, olha, ARH. Então, pensando que o R é o vértice do ângulo, ele sempre precisa estar entre os outros dois pontos que representam pontos das duas semirretas. Então, eu posso chamar esse ângulo de ângulo R, simplesmente com acento circunflexo, ou ARH, ou HRA. Mas eu sempre tenho que lembrar que o R, que é o vértice, precisa estar entre os outros dois pontos, e ele precisa levar o acento circunflexo, certo? São essas três maneiras que eu posso utilizar para indicar o mesmo ângulo. É importante que vocês saibam essas três formas, porque posteriormente nós vamos falar sobre polígonos e quando começarmos a falar sobre triângulos, por exemplo, vamos indicar letras maiúsculas também, que vão ser os vértices do triângulo. Mas, como vamos estar falando dos vértices, não vamos usar o acento circunflexo. Então, o acento circunflexo sempre é para indicar ângulo. Se eu quisesse indicar apenas um ponto,
eu não colocaria o acento circunflexo, tá bom? Lembrem sempre disso. Bom, agora então vamos observar os giros relacionados a cada um dos ângulos. Nós sabemos que os ângulos são medidos em graus, tá? Esse não é o objetivo da aula de hoje. Hoje nós vamos observar os giros que estão relacionados aos ângulos. Observem essa situação. Vitória gosta de brincar com um carrinho em uma pista circular. Observe os giros que ela fez. Você vai perceber que para cada giro há um ângulo correspondente, indicando, gente, o sentido da seta. A seta está para cima, olha o caminho que ele percorreu. Percorreu no sentido anti-horário. Então, olha só. Seguindo essa sequência assim, como se fosse a saída do ponto S, então ele vai percorrer toda essa volta e quando chegar aqui, vai parar próximo ao ponto C. Saída ponto S, chegada ponto C. Observem que esses dois pontos, eles estão coincidindo, ou seja, um está sobre o outro. Quando isso acontecer, esse caminho totalmente percorrido, quando tivermos esse caminho totalmente percorrido, nós dizemos que esse ângulo tem o giro de uma volta. Então, o giro de uma volta e a abertura de ângulo de uma volta, certo? Então, aqui a gente tem o giro completo, a volta completa. Já na segunda situação, considerando o ponto S como ponto inicial, percorrendo nesse sentido da seta, nós vimos que o ponto de parada, como ponto C, não faz com que complete uma volta, faz com que complete a metade de uma volta. Então, nós dizemos que esse giro é um giro de meia volta e a abertura de ângulo de meia volta. Esse ângulo também é conhecido como ângulo raso, tá? Então, é o giro de meia volta, e aqui é importante a gente falar. Nós não podemos falar giro raso. Então, o ângulo é chamado de ângulo raso, mas o giro é o giro de meia volta, tá bom? Você pode falar giro de meia volta, abertura de ângulo de meia volta ou ângulo raso. Certinho? Bom, além daquelas outras duas maneiras, podem acontecer várias outras situações e frequentemente vamos nos deparar com esta daqui. Quando começamos nesse ponto S e finalizamos no ponto C. Olha só, imagina o relógio onde o ponteiro dos minutos está no número 12 e o ponteiro das horas está no número 3. É a mesma representação de 3 horas, né? Bom, essa representação é referente a 1/4 de volta. Considerando essa volta completa, ou até mesmo como se fosse uma pizza, se a gente corta no meio no sentido vertical e depois corta novamente ao meio no sentido horizontal e pegamos somente um dos pedaços, então nós vamos ter 1/4 da volta completa. Então, esse giro é chamado de giro de 1/4 de volta. O ângulo também pode ser chamado de ângulo de 1/4 de volta ou ângulo reto, certo? Então, voltando. Até agora nós vimos o giro de uma volta, ângulo de uma volta. Giro de meia volta, ângulo de meia volta ou ângulo raso. Agora, giro de 1/4 de volta, ângulo de 1/4 de volta ou ângulo reto. E agora, utilizando esse exemplo, vamos pegar a metade de 1/4. Vamos dividir esse pedacinho aqui ao meio. Fazendo essa observação, vimos que a metade de 1/4 é 1/8. Olha só, se esse carrinho percorresse somente até a metade de 1/4, ele teria percorrido 1/8 de volta. Então, esse ângulo aqui, esse giro, é o giro de 1/8 de volta. A abertura do ângulo é de 1/8 de volta, tá bom? Lembrando que 1/8 é a metade de 1/4, certo? Então, vimos os giros de uma volta, meia volta, 1/4 de volta e 1/8 de volta. Então, vamos observar agora mais detalhadamente o ângulo reto ou o ângulo com abertura de 1/4 de volta. Bom, todas essas representações aqui apresentam ângulos retos. Normalmente, os ângulos retos eles vão estar indicados por esse quadradinho com um pontinho no meio, tá? Sempre com essa figura. E agora, a partir desse ângulo reto, nós vamos classificar os outros ângulos que têm abertura maior que o ângulo reto ou menor. Todas as vezes que tivermos um ângulo com
abertura menor que um ângulo reto, ou seja, abertura menor que 1/4, nós dizemos que esse ângulo é um ângulo agudo. Pensa sempre nas pontinhas, quanto mais fino, ele é agudo. Lembra sempre da palavra agulha, sempre mais fininho. Agora, se o ângulo tiver a abertura maior que 1/4, ou seja, se ele for maior do que um ângulo reto, nós chamaremos esse ângulo de ângulo obtuso, certo? Além disso, nós podemos observar que o ângulo raso, que é aquele de meia volta, que faz o giro de meia volta, ele é como se fosse a composição de dois ângulos retos. Imagina que esse ângulo aqui, que é o ângulo reto, está aqui do lado direito. E do lado esquerdo é como se fosse um espelho. Eu tenho um outro ângulo reto. Quando eu junto dois ângulos retos, eu formo um ângulo raso. Deu para compreender? Certinho? Então, vamos agora praticar um pouco mais desses conceitos que nós acabamos de ver. Gabriel e 5 amigos estão caminhando em uma pista circular. Todos partiram do ponto A e estão andando em sentido anti-horário. Quando a gente fala sentido anti-horário, é no sentido contrário aos ponteiros do relógio, tá? Um relógio ele viria do ponto inicial, que seria o 12, percorrendo pelo lado direito. Sentido anti-horário, então, é percorrendo a partir do lado esquerdo. Todos partiram do ponto A e estão andando em sentido anti-horário. Josué, de camiseta verde, foi o que caminhou mais. Ele deu uma volta completa na pista. Veja nas figuras o deslocamento de cada criança, visto de cima e indicado no ângulo. Então, a criança de camiseta verde, que é o Josué, ele fez um ângulo de uma volta completa, certo? Ele iniciou aqui, e aqui provavelmente já está mostrando, até pela posição das perninhas dele, que ele já está parando. Ele já completou a volta toda. Agora, a criança de camiseta amarela, olha onde ele está. Qual é o giro que ele completou? Vamos lembrar que até aqui, onde está o de camiseta azul, é 1/4. Se ele percorreu a metade de 1/4, então ele percorreu 1/8 de volta. Então, o ângulo dele, o ângulo que ele percorreu até agora, da posição em que ele está, é o ângulo de 1/8 de volta. A criança de camiseta azul mostra a abertura com relação ao ponto A, com um ângulo de 1/4 de volta. Criança de camiseta roxa, ângulo de 3/8. Bom, como é que a gente faz para identificar esse ângulo de 3/8? Não sei se vocês conseguem observar que o menino que está de camiseta, a criança que está de camiseta roxa, está na mesma posição da criança de camiseta amarela, como se fosse espelhado, certo? Ele pegou, após a formação de um giro de 1/4, ele está na mesma posição, como se tivesse dividido outra parte, a parte esquerda, em dois pedaços, tá bom? Então, vamos pensar assim. Iniciando, olha só essa figura, relembrando com o conceito de fração. Dividindo essa figura em 8 pedaços, em 8 partes iguais. Considerando o ponto A, que é esse ponto inicial, essa abertura inicial, até onde a criança chegou, ele percorreu 1, 2, 3 partes das 8. Como é que eu sei que tem 8? Olha, 1, 2, 3, 4. Embaixo vai ter a mesma quantidade de partes, então ao todo eu tenho 8 partes. Ele percorreu até agora 3 partes de 8, então ele percorreu 3/8 de volta, certo? O giro dele foi de 3/8 de volta. Então a abertura do ângulo é de 3/8 de volta. Agora, criança de camiseta laranja, meia volta, o ângulo é de meia volta. E a criança de camiseta vermelha percorreu um ângulo de 3/4 de volta. Utiliza esse mesmo conceito de fração, olha só. Divide em 4 partes. Então, o primeiro, até nessa primeira parte, ele teria percorrido 1/4. Aqui, 2/4. Chegou aqui, 3/4. Então, ele percorreu o ângulo, ele completou um ângulo de 3/4 de volta, certinho? Gente, eu espero que tenha dado para vocês compreenderem. O objetivo da aula de hoje era realmente apresentar
a indicação, definição, abertura de ângulo a partir de giros, com o conceito de fração. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que assim que eu puder, eu vou responder. E continue acompanhando o canal para ver os próximos vídeos sobre geometria, tá bom? Tchau, tchau!